A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 267 e hoje leremos os livros de Esdras, capítulo 1 e 2, Ageu, capítulo 1 e 2 e Provérbios, capítulo 19, versículos do 15 ao 21. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, o seguinte decreto. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, em Judá. Quem de vós pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, em Judá, para participar na construção da casa do Senhor, Deus de Israel, o Senhor que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para a casa de Deus em Jerusalém. Então os chefes de clã de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que foram inspirados por Deus, puseram-lhe a caminho para participar da construção da casa do Senhor em Jerusalém. E todos os seus vizinhos providenciaram-lhe prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem mencionar as doações espontâneas. O rei Ciro também mandou buscar os objetos pertencentes à casa do Senhor e que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém e depositado no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, os mandou entregar a Mitridates, o tesoureiro, que por sua vez os entregou devidamente contados a Sasabassar, o príncipe de Judá. E esta é a relação: taças de ouro, 30, bacias de prata, 1000, facas, 29, cálices de ouro, 30, cálices de prata, 410,
Objetos diversos, 1.000. Total dos objetos de ouro e de prata, 5.400. Tudo isso Sasabassar o levou ao conduzir os exilados da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Eis a relação dos habitantes da província que voltaram dos cativos que foram deportados. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os tinha deportado para a Babilônia. Agora voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. São os que seguiram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naamane, Mardoqueu, Belzã, Mesfar, Beguai, Reum e Baana. Relação dos israelitas, filhos de Faros, 2.172. Filhos de Safatias, 372. Filhos de Aria, 775. Filhos de Faat Moab, que são os filhos de Josué e de Joabe, 2.812. Filhos de Elam, 1.254. Filhos de Zetua, 945. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Bani, 642. Filhos de Bebai, 623. Filhos de Asgad, 1.222. Filhos de Adonicam, 666. Filhos de Beguai, 2.056. Filhos de Adim, 454. Filhos de Ater, do ramo de Ezequias, 98. Filhos de Bezai, 323. Filhos de Jora, 112. Filhos de Azum, 223. Filhos de Gebar, 95. Filhos de Belém, 123. Homens de Netofa, 56. Homens de Anatote, 128. Filhos de Asmot, 42. Filhos de Cariat e Arim, de Cáfira e de Berote, 743. Filhos de Ramá e de Gaba, 621. Homens de Macmas, 122. Homens de Betel e de Ai, 223. Filhos de Nebo, 52. Filhos de Megbis, 156. Filhos de outro Elã, 1.254. Filhos de Arim, 320. Filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Filhos de Jericó, 345. Filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, filhos de Gedaías, do clã de Josué, 973. Filhos de Emer, 1.052. Filhos de Fazur, 1.247. Filhos de Arim, 1.017. Os levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, isto é, filhos de Odovias, 74. Os cantores, filhos de Asaf, 128. Os porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teomon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, ao todo 139. Os oblatos, filhos de Sia, filhos de Azufa, filhos de Tabaot, filhos de Ceros, filhos de Sia, filhos de Fadum, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Acube, filhos de Agabe, filhos de Semlai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gair, filhos de Reaías, filhos de Razim, filhos de Nécoda, filhos de Gazam, filhos de Oza, filhos de Fazea, filhos de Bezai, filhos de Azena, filhos dos Meunitas, filhos dos Nefusitas,
filhos de Bacubuque, filhos de Acufa, filhos de Arur, filhos de Baslut, filhos de Maida, filhos de Arsa, filhos de Bercos, filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferet, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foqueret, Asebaim, filhos de Ami. O total dos oblatos e dos filhos dos servos de Salomão, 392. Entre os que partiram de Teumela, Teuarza, Querube, Adom e Emer, alguns não puderam provar que seu clã e sua estirpe eram de origem israelita. São os seguintes: filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Nécoda, ao todo 652. E entre os filhos dos sacerdotes, os filhos de Obias, de Acos e de Berzelai, este que fora casado com uma das filhas de Galaadita, Berzelai, e dele adotaram o nome. Todos esses pesquisaram nas listas genealógicas, mas não encontraram os registros, e por isso foram declarados ineptos para as funções sacerdotais. O governador proibiu-lhes de comerem das coisas sagradas até que aparecesse um sacerdote capaz de decidir por meio das sortes. Toda a assembleia comportava 42.360 pessoas, não incluídos os escravos e as escravas, que somavam 7.737. Também havia entre eles 200 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, muitos dos chefes de clã fizeram doações voluntárias para que a casa de Deus pudesse ser reconstruída no seu lugar. Conforme suas posses, entregaram ao tesouro do culto 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e uma parte do povo estabeleceram-se em Jerusalém. Os cantores, os porteiros e os oblatos foram para suas respectivas cidades, e os israelitas restantes igualmente. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosedeque, sumo sacerdote, nestes termos: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz que ainda não chegou o tempo de ser reconstruída a casa do Senhor. Aconteceu que a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, nestes termos: É para vós tempo de habitardes em casas revestidas, enquanto esta casa está em ruínas? Pois agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Refleti em vossos corações sobre vossos caminhos. Semeastes muito e recolheis pouco. Comeis e não ficais saciados. Bebeis e não ficais embriagados. Vos vestis e não vos aqueceis. E aquele que recebe salário em bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Refleti em vossos corações sobre vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e construí a casa. Nela eu me comprazerei e serei glorificado, diz o Senhor.
Tendes em vista muito, e eis que há pouco. E o que trareis para casa, eu o espalharei com um sopro. Porque isto? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Porque minha casa está em ruínas, mas vós correis cada um para a sua própria casa. Por isso, sobre vós os céus retiveram o orvalho e a terra, sua colheita. Chamei a aridez sobre a terra e sobre os montes, sobre o grão, sobre o mosto e sobre o óleo, e sobre o que a terra produz, e sobre o ser humano e sobre os animais, e sobre todo o produto das mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Zosedeque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, conforme o Senhor seu Deus o havia enviado. E o povo temeu diante do Senhor. Falou Ageu, mensageiro do Senhor, conforme o mandato do Senhor ao povo nestes termos: Eu estou convosco, oráculo do Senhor. Suscitou o Senhor o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Zosedeque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. Vieram então e realizavam a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Capítulo 2. No 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu nestes termos: Dize a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Zosedeque, sumo sacerdote, e a todo o resto do povo: Quem é dentre vós o sobrevivente que viu esta casa na sua primeira glória? E como vós a estáis vendo agora? Tal como está, não é como nada a vossos olhos? Agora sê forte, Zorobabel, oráculo do Senhor, sê forte, Josué, filho de Zosedeque, sumo sacerdote, sê forte todo o povo da terra, oráculo do Senhor, e trabalhai. Pois eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Conforme o pacto que fiz convosco na vossa saída do Egito, meu espírito permanecerá em vosso meio, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Virão então as preciosidades de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu o ouro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Maior será a glória desta futura casa do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, oráculo do Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu nestes termos: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Pede aos sacerdotes uma instrução, dizendo: Se alguém leva carne consagrada na orla de sua veste e toca, com sua orla, em pão, alimento cozido, vinho, óleo ou qualquer outro alimento, acaso este se tornará consagrado? Responderam os sacerdotes: Não. Disse Ageu: Se alguém impuro, por ter tocado num cadáver, tocar qualquer destas coisas, ficarão elas impuras? Responderam os sacerdotes: Ficarão impuras. Respondeu Ageu: Assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos, e o que lá apresentam é impuro. Agora, refleti em vossos corações, deste dia em diante. Antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor,
que fostes vós? Vinheis a uma pilha de 20 medidas e havia 10. Vinheis ao lagar para tirar 50 tonéis e havia 20. Eu vos feri com secura, ferrugem e granizo, em todas as obras de vossas mãos, e não houve entre vós quem viesse a mim, oráculo do Senhor. Refleti em vossos corações, deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foi colocado o fundamento do templo do Senhor, refleti em vossos corações. Acaso há ainda semente no celeiro? E até a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não deram fruto. Desde este dia, porém, vos abençoarei. Aconteceu que veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, nestes termos. Dize a Zorobabel, governador de Judá: Eu farei tremer os céus e a terra. Revivarei o trono dos reinos, arrasarei a força dos reinos das nações. Revivarei os carros e os seus cavaleiros. Farei cair os cavalos e seus cavaleiros, cada um pela espada de seu irmão. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor. Constituirei como sinete, pois te escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. Provérbios, capítulo 19, versículo 15. A preguiça traz a sonolência, o descuidado passa fome. Quem guarda o mandamento, guarda a si mesmo. Quem se descuida da própria conduta, se destrói. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará pelo que fez. Corrige teu filho enquanto há esperança. Não te descontroles, porém, ao ponto de lhe tirares a vida. Quem é impaciente, que sofra as consequências. Se quiseres desculpá-lo, tu o incitas a recomeçar. Ouve o conselho e aceita a correção, para que no fim se torne sábio. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Olá, meu nome é Lúcia Maria Coimbra, sou leiga em busca de servir o Reino de Deus na Diocese de Ponta Grossa. Estou muito honrada em fazer esse caminho de crescimento e conversão com todos vocês. Conforme as leituras que ouvimos, o livro de Esdras nos traz a reconstrução do templo depois do exílio babilônico, que pertence ao mesmo ambiente dos fundadores do judaísmo. O livro se inicia com o decreto do rei Ciro da Pérsia, que incentiva a volta dos exilados e promete assistência ao judaísmo. Esdras é o promotor da lei. O profeta Ageu procura dar continuidade ao decreto do rei Ciro e convoca novamente o povo para a reconstrução do templo. O Senhor dos Exércitos diz ao povo e ao profeta Ageu: refleti em vossos corações sobre os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: refleti em vossos corações sobre os vossos caminhos. É interessante constatar que a palavra de Deus se atualiza e desperta em nós hoje exatamente o que precisamos aprofundar. Refleti em vossos corações sobre os vossos caminhos. Faça silêncio em seu coração nesse momento
permita que essas palavras façam eco no profundo do seu ser. Eu repito, diz o Senhor dos Exércitos, refleti em vossos corações sobre vossos caminhos. Sua mente, suas emoções e sentimentos, seus passos e ações estão refletindo paz, amor, esperança, fé. Seus caminhos hoje promovem a reconstrução do templo do Senhor nos corações das pessoas próximas a você, como seus familiares, sua comunidade, a sociedade, assim como a humanidade. Seus caminhos hoje reconstroem ou constroem o templo do Senhor em seu coração? Refleti em seu coração em quais caminhos meus passos têm me conduzido. Minhas atitudes, minhas ações estão possibilitando a restauração do meu ser? Minhas atitudes, minhas ações estão me levando à restauração do ser, principalmente daqueles que me cercam? Minhas atitudes e ações, palavras e gestos promovem a restauração nos corações de meus irmãos e irmãs? Que o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, nosso coração e nossas ações. Que o Senhor dos Exércitos possa conduzir nossos passos. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!